Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, poderia por gentileza abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Enquanto os irmãos acham, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu trago a saudação do pastor Andrezinho de São Guilherme. Sempre que ele me autoriza, eu já levo a saudação dele para a igreja, trago a saudação dele ao pastor, já transmiti. Os irmãos recebem a saudação do pastor Andrezinho? Amém. E eu gosto também de levar o abraço da igreja, a saudação lá para o meu pastor. Vocês querem mandar uma saudação para o meu pastor André? Amém. Eita bênção! Nessa união nós vamos chegar até o céu, hein? A palavra do Senhor em Jó 42, versículo 2, diz o seguinte: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. De novo, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Pula comigo agora no versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Pode sentar glorificando o Senhor. Eu agradeço ao pastor por nos ter permitido essa oportunidade, pela confiança, pastor. Deus continue abençoando a vida do Senhor, todo o corpo ministerial dessa igreja. Irmãos, estamos no janeiro profético. Se eu não me engano, hoje representa o mês de novembro. Bênção de Deus. Como é bom buscar a Deus. Eu aprendi um segredo para a gente ser vitorioso. Sabe qual é o segredo para uma campanha funcionar, irmão? O que é uma campanha? Campanha é um acampamento em torno de um propósito. Você está buscando algo e ficar ali até alcançar. Mas o segredo da campanha não é vir todos os dias. Vir todos os dias não faz uma campanha funcionar. Imagine só que alguém te convide para uma campanha de 40 dias na academia. Aí você vai 40 dias lá na academia e não faz nada, só chega lá e fica parado assim na academia. Vai ter algum resultado? Não vai. Da mesma forma, se vir para a igreja todos os dias da campanha e não fizer o exercício, também não vai ter sentido. Aqui é um pouco diferente. Aqui você aprende o que Deus quer que você faça, e você sai daqui e coloca em prática essa palavra, e essa palavra vai fazer a sua vida ser transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra fala: não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação do seu entendimento, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vós. Então o segredo para ter uma campanha abençoada, irmãos, é ouvir o que Deus está dizendo todo dia e colocar em prática. Amém? Amém. O Senhor tem colocado a palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e o meu desejo é que a gente possa entender o que Deus quer falar. Jó tinha passado toda aquela provação. Os irmãos conhecem a história de Jó. Ele era um homem muito rico do Oriente, e o Senhor estava na reunião com os filhos de Deus. Apareceu também Satanás, e o Senhor pergunta para ele, né? De onde você vem? O que você está fazendo? E o Satanás responde, né? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus dá testemunho de Jó. Deus olha para Satanás e fala: você viu meu servo Jó? Ele é um homem temente, anda nos meus caminhos, se desvia do mal. Aí Satanás olha e fala: o quê? Mas também o Senhor cercou ele de bens, protege ele de todos os lados. Eu duvido que, se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele não vai blasfemar diante da tua face e dizer assim: ó, ir contra Deus. Aí o Senhor falou assim: você não conhece Jó, você não conhece a mim também, né? Vai lá, toca nas coisas que ele tem. E o Senhor permite que Satanás toque Jó. E parece um plano cruel, né? Meu Deus, Deus permitiu que o Satanás toque na vida de Jó. Tem uma frase do Lutero que é bem interessante, fala: é o diabo de Deus, irmão. Nada foge do controle do Todo-Poderoso. Até quando o diabo age, só vai agir debaixo da permissão de Deus, porque nada sai do controle do Todo-Poderoso. E os irmãos conhecem a história de Jó, e os 4 amigos de Jó. Ele faz
pecado, dizendo que ele deveria confessar os seus pecados. Outro dizia que era o juízo de Deus sobre ele. Outro dizia que Deus estava tentando usar aquela aprovação para mostrar alguma coisa que ele não estava vendo. E chega no final, o Senhor encontra-se com Jó e começa a se revelar para Jó. Irmãos, Deus aparece para Jó no meio do redemoinho e começa a fazer perguntas e conversar com Jó. A gente não tem ideia do quanto Deus deseja se revelar a nós. O desejo dele é tão grande que Jesus falou assim: ó, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho de Deus, que está no seio de Deus, esse o fez revelar. Deus se tornou homem para se revelar. Conhecer a Deus é o propósito da vida. Tem muita gente que fica buscando propósito. Meu Deus, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Eu também já fiz isso, irmãos. Vou fazer um teste vocacional para tentar entender qual é o meu propósito. Vou fazer um teste de qual profissão. E a gente fica todo perdido, né? Mas a palavra diz em Atos capítulo 17, versículo 26, 27 e 28, qual é o propósito da vida. O apóstolo Paulo estava em Atenas, e quando ele olhou aquela cidade pagã cheia de deuses e altares, ele encontra um altar vazio escrito lá, o Deus desconhecido. E aí ele começa a pregar a respeito do Deus desconhecido. Nesse contexto, ele traz a seguinte ideia, dizendo: de um só homem, Deus criou toda a humanidade e determinou os tempos e os locais de sua habitação para que o buscassem, mesmo que tateando, e o pudessem achar, ainda que ele não está distante de nenhum de nós. Deus criou a humanidade toda a partir de Adão para que o buscasse. Se você não tinha propósito na vida, agora você tem. Deus criou a humanidade para o buscar. E por quê? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Irmãos, quando você começa a conhecer o Deus de quem você foi feito imagem, você conhece a Ele e sabe até quem você é. Porque se você foi feito a imagem dele, quando você conhece Ele, você fala: uau, é isso que eu fui feito para ser. Olha só, eu tenho que refletir a imagem dele. Eu tenho que ser como ele. Deus deseja que nós o conheçamos. Deus deseja que a gente aplique todo o nosso esforço para conhecê-lo. E esse negócio de conhecer a Deus é tão profundo. Adão conhecia Deus profundamente. Ele tinha intimidade com Deus. Toda tarde Deus chegava lá no jardim e conversava com Adão. Tanto, irmãos, que conhecer a Deus, a Bíblia toda é sobre conhecer a Deus. A Bíblia toda é sobre a revelação de Deus. Toda a criação, a Bíblia fala que também é revelação de Deus. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo explica que, olha, tudo que de Deus se pode conhecer, seu eterno poder, sua glória, sua divindade, claramente se manifesta nas coisas que são criadas. Portanto, ninguém tem desculpinha de dizer que não conhece a Deus. A própria criação dá testemunho de que existe alguém maior, criador e sustentador de todas as coisas. Esse negócio de conhecer a Deus é tão importante que Jesus fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Irmão, se a igreja tem uma missão, a missão é conhecer quem Deus é. Não é à toa que o apóstolo João fala: irmãos, filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, semelhante a Ele seremos, porque assim como Ele é, nós o veremos. Não é à toa que a Bíblia fala que Jesus chegou para os fariseus e disse: vocês examinam as Escrituras, porque cuidam que através delas vocês encontram a vida eterna, e é elas que testificam de mim. Só que vocês não querem vir a mim para terem vida. Tipo assim, fariseu, não fique apenas no nível do conhecimento intelectual obtido através da análise intelectual da Escritura. Além de conhecer a Escritura intelectualmente, se lance na experiência pessoal para conhecer quem Jesus Cristo é. Aí o apóstolo Paulo explica
explica lá em Filipenses, diz assim: olha, tudo que eu tinha, que eu achava que era lucro, eu categorizei, eu reputei como perda pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não fala só isso, né? Ele fala: eu tive ainda, eu categorizo ainda, não somente isso, mas todas as coisas como nada, pela excelência do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que eu mesmo seja achado nele. Se tem uma missão na igreja, a missão primordial é conhecer a Deus. Não é o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas, comida, bebida, vos serão acrescentadas. A missão da igreja é conhecer o seu Deus. E quando Deus estava trabalhando na vida de Jó, nós vamos observar que Deus leva Jó para um nível de conhecimento dele, um nível de conhecimento profundo de quem Deus é. O próprio Jó confessou aqui no versículo 5, nós vimos aqui que ele fala: olha, antes eu ouvia falar a respeito do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Essa declaração de Jó, ela é cheia de significado. Ela traz a ideia de que Jó vivia uma religiosidade sincera, mas em um determinado nível. E depois de toda aquela provação que ele passa, ele fala: não, eu não estou mais no mesmo nível de conhecimento de Deus que eu estava no começo dessa aprovação. Agora, depois de ter passado tudo isso, ter passado as acusações, as aflições, as dores, o abandono das pessoas, a perda das riquezas, eu não sou o mesmo Jó. Eu conheço Deus. E o mais legal, irmãos, que o verbo usado aqui, o verbo yadá, significa conhecimento, mas não conhecimento intelectual. Eu sei sobre Deus. Aqui diz um conhecimento resultado de uma intimidade com aquilo que você conhece. O profeta Oséias, ele traz a mesma declaração de Deus a respeito do conhecimento, dizendo: olha, Deus falando através do profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E não é conhecimento intelectual, nem conhecimento técnico, nem conhecimento filosófico, não, irmãos. Ele fala assim: olha, eu não quero sacrifício. No lugar disso, eu quero que vocês aprendam o que é misericórdia. No lugar de holocausto, eu quero que vocês tenham conhecimento de Deus. Tem a missão da igreja, irmão. Nós precisamos conhecer quem Ele é. E se você conhecer quem Ele é, irmão, aleluia! O apóstolo Pedro fala o seguinte: olha, eu vou dar um jeito de fazer vocês lembrarem que tudo que nós adquirimos vem através do conhecimento de quem Deus é. Isso está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Ele fala: olha, Deus nos deu preciosíssimas promessas, e pelo seu poder Ele nos libertou da imoralidade do mundo, e todas essas coisas nós recebemos através do conhecimento de quem Ele é. Não tem como você ser um cristão profundo, um cristão com raízes, um cristão que conhece o mundo espiritual em Cristo Jesus. Não estou falando de uma espiritualidade do ocultista. Não, eu conheço as coisas espirituais. Não, conhece Jesus, irmão. Se você não tiver um conhecimento relacional com Ele. E mais importante, é esse conhecimento que também vai permitir a nossa entrada lá. Jesus chega. Vou pedir só baixar um fundo um pouquinho. Jesus chega no capítulo 7 de Mateus e fala o seguinte: olha, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai que está nos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, em teu nome eu profetizei. Jesus só olhando: em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz sinais de maravilhas. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês que vivem na prática da iniquidade. Esse conhecer é justamente essa ideia de relacionamento. Jesus vai dizer: eu nunca tive um relacionamento pessoal com vocês que vivem na prática da iniquidade, ainda que profetizem no meu nome, ainda que façam sinais de maravilhas no meu nome, porque o meu nome tem poder. Mas se vocês não andam em santidade, em comunhão comigo, não têm intimidade comigo, eu não conheço vocês, eu não tenho um relacionamento
o Senhor colocou o ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11, a palavra fala que Ele mesmo, quando subiu, deu dons aos homens. Ele separou alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores, outros para serem mestres. Para quê, irmão? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, que é a igreja, para a obra do ministério, para que todos cheguemos à maturidade, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito, à unidade. Se tem uma missão, irmãos, que Deus coloca em nosso coração, irmãos, é: conheça quem é o Deus a quem você serve. Não é religião, não é vir para o culto quarta, sexta, sábado, domingo, escola dominical, sair evangelizar. Isso de nada vai valer se você não tem um relacionamento pessoal com Deus. Aleluia! E o Senhor diz aqui através da boca de Jó: bem sei eu. Jó estava confessando que ele havia adquirido um conhecimento experimental de quem Deus era, através da provação de sua fé. Irmão, se você passar por provação, não murmura. O apóstolo Tiago ensina qual é o comportamento que um crente deve ter no meio da provação. Ele fala: tenha grande alegria quando passarem por diversas tribulações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e a paciência, irmão, produz a experiência. Se mudarmos para Romanos, ele continua: e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo missionário. Voltando para Tiago, ele fala: e a vossa paciência, quando ela for provada, se ela permanecer firme até o final, ela estará com uma altitude, com a completitude. Você estará plenamente preparado para toda boa obra. A aprovação da nossa fé não é para nos derrubar, é para nos fazer conhecer quem Deus é. Ano passado, minha filha estava com um tumor na cabeça. Eu aproveito para agradecer os irmãos, que eu acredito que por muitas igrejas veio um pedido de oração de uma menininha chamada Glória. Um pedido de oração, porque ela estava passando mal, estava no hospital, tinha uma cirurgia, um tumor para tirar da cabeça. Irmãos, eu passei ali, foram 45 dias de batalha. Minha filha fez a primeira cirurgia, a cirurgia foi muito bem, mas a cicatrização não deu certo. Ela teve uma fístula, tivemos que passar por mais 2 cirurgias, não tinha dinheiro para pagar a cirurgia, necessitando, irmão, que Deus preparasse como pagar o médico não era o meu convênio, um médico bem caro, para o meu nível social, né? Bem caro. E Deus foi tomando os caminhos e me ensinando-nos que para Ele não tem limite. Não tem limite. Eu entrei no mês de abril do ano passado, fiz a continha assim, falei: Jesus, eu preciso de 50 mil reais para fechar esse mês, Senhor. Eu falei: não tem dinheiro, não dá um jeito. Quando virou o mês de abril para maio, não tinha nenhuma dívida, entrei zerado em maio, eu não vendi. Você vem desse terceiro adiantado, vem seu lá, vem os irmãos abençoados, fizemos uma vaquinha, Deus fez milagre, pelo amor de Deus, irmão, de todo lado. Eu terminei e falei: não acredito, Deus fechou tudo. Esse processo tomou um lacinho no final, falou: filho, presente. Aleluia. No dia 29 de abril, isso, a gente foi ao doutor neurocirurgião para tirar o ponto do dreno que tinha ficado na coluna dela. Passou vários dias com o dreno. Irmão, 50% em média das pessoas que usam dreno estão com infecção em uma ferida de cirurgia cerebral. Pega a infecção hospitalar, Deus guardou todo dia, irmão. Zero, líquido do cérebro dela limpinho assim, todo dia, irmão. Deus batalhou no nível molecular. Eu vi a glória de Deus naquele hospital. A presença de Deus mexia no hospital, sabe? E o pessoal da medicina chegava lá e ia fazer o trabalho, pastor. Cuidava da minha filha, daqui a pouco começava a... Preciso mudar de presença. Era peixe pulando dentro do barco. Eu pude ver Deus naquele lugar. No dia que eu estava assim: Deus, agora acabou minhas forças. Estava no escuro daquele hospital, dormindo naquele sofazinho. Daqui a pouco veio um grupo de irmãos cantando lá no meio do corredor. Deus
incondicional. Irmão, a glória de Deus encheu meu coração. Deus falou: aguenta aí, filho, eu vou te fazer conhecer um pouco mais de quem eu sou. Um dia a gente vem se preparar para contar detalhadamente. Mas para finalizar, irmão, eu saí da última consulta do hospital, tinha um shopping bem bonito do lado do consultório do médico. E a esposa falou: vamos dar uma passadinha aqui para olhar. Ela ficou o tempo todo no hospital, aproveita que ela está andando, vamos dar uma voltinha no shopping aqui, então vamos. Entramos no shopping, chique, tinha um monte de coisa para a gente se escandalizar com o preço. Bolsa, 60 mil reais, sapato, 10 mil reais, meu Deus, que coisa linda, né? Relógio, 150 mil reais, meu Deus, olha só. E a gente ali vivendo um milagre, né? Porque não podia ter pagado o médico, Deus pagou o médico da minha filha, né? Aí, irmão, minha filha, eu tô com fome, pai. Não acredita aqui? O lanche aqui deve ser 300 conto, né? Aí brincando, brincadeiras à parte, eu procurei, né? Falei, fiz a brincadeira com ela, fui procurar um lugar pra comer. Aí encontramos uma padaria. Chegou um rapaz pra atender, vestido com uma roupa branca, de linho, cabelinho longo, falando estrangeiro, falando assim com sotaque de alguém que era de outro país. E começou a atender, falou: não, senhor, tal, um sotaque, eu percebi que era um sotaque latino, impressão que eu tive. Tudo bem. Daqui a pouco ele veio me servir na mesa e a filha falou: não adivinha, pai. Olhei, não tinha um crachá, rapaz. Ele tinha uma placa de alumínio brilhante assim, ó. O nome dele, Jesus. Eu não acreditei. Mas mais do que o que eu não acreditei fora, Deus dentro de mim me chocou. Ele falou assim: um sinal para você saber que eu estou com você até o fim. Deus quebrou a trava, meu, não tem. Quando meu braço não alcança, o Senhor me faz lembrar que o braço dele não tem fim. Um dia, Deus chegou para Moisés e falou: Moisés estava orando, que o povo estava pedindo carne lá no meio do deserto. Moisés, dá carne, estamos comendo esse pão aqui, esse maná todo dia, dá carne. E o povo murmurando, né? Moisés foi falar para o Senhor. Aí Moisés, que já tinha visto tantos milagres, fala: Senhor, mas de onde o Senhor ia mandar tanta carne para essas milhões de pessoas aqui no deserto? Sabe? Aí Deus olha para Moisés e dá uma resposta assim: para Moisés, por acaso o braço de Iavé se encurtou? De codornizes, e diz a palavra que era mais ou menos 1 metro a inundação de codornizes, e traduzindo mais ou menos no dia de hoje, a família que pegou menos pegou quase 1 tonelada. Não há limite para o seu Deus, não há limite para o Criador dos céus e da terra, não tem limite para o que. O povo sofreu com o juízo divino, ainda comendo as carnes, porque eles fizeram debaixo do juízo. Mas o Senhor mostra pelo caminho aqui através de Jó que nós não precisamos viver debaixo do juízo divino, desafiando a grandeza dele. Pelo contrário, irmãos, Deus tem um propósito. E o Jó falou: bem sei que tudo pode. Irmão, quando você descobre que Deus tudo pode, eu lembro do meu filho tem 5 anos, ele chegou para mim e falou: pai, mas Deus pode, começa a fazer as perguntas dele. Mas Deus pode fazer uma bactéria ficar do tamanho do mundo, sabe? Sim, para Deus não tem limitação. Criança não tem vergonha de perguntar. Mas Deus pode? Sim. Qualquer coisa. Deus pode? Pode. Um dia fizeram até uma pegadinha na empresa onde eu trabalho, falou assim: Deus é tão poderoso, ele poderia fazer uma pedra que ele mesmo não pudesse carregar? Aí parece que dá um loop, né? Falei: e agora? Me pegaram, mas Deus, se Deus puder fazer a pedra e não puder carregar, ele é poderoso para fazer a pedra, mas não é poderoso para carregar. Então ele pode ou não pode, né? Aí, irmão, essa aqui eu fiquei pensando: meu Deus, baixo tem, né? Aí Deus me deu a resposta, né? Que basta ele se transformar numa pedra, irmão, porque ele fez a pedra, mas ele tem para carregar. E a pedra vai ser infinita ainda. Aleluia. Não tem limite para o seu Deus. Aleluia. Ah, se a gente pudesse, na profundidade que Jó tinha, dizer: bem sei
Irmão, ele tudo pode. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja separação entre águas e águas. E houve separação entre águas e águas. E Deus começa a falar: surge a porção seca no meio das águas. E surge porção seca no meio das águas. Deus fala: terra produza os quadrúpedes, as bestas feras, os animais selváticos. E a terra produz animal selvático. Ele olha para a água e fala: água produz peixes e produz aves. E a água produz peixe e produz. Não tem limite. Quando Deus fala, Deus cria. Basta uma palavra e o meu servo sarará. Esse tinha conhecido quem era Jesus, né? Senhor, o centurião chega para Jesus e fala: Senhor, o meu servo lá está muito mal. Tem jeito do Senhor curá-lo? Aí Jesus fala: sim, eu vou lá para curá-lo. Aí o centurião chega e fala assim: Senhor, eu entendo esse negócio de autoridade. Eu tenho homens sob as minhas ordens. Eu digo para um, vai, ele vai. Eu digo para outro, volta, ele volta. Eu conheço que tu tens autoridade. Dá uma palavra só, que meu servo vai ficar curado. Jesus fala: então vai, seja feito conforme a tua fé. Chegou lá, estava curado, irmão, basta uma palavra. Se você conhecer quem é Deus, irmão, quem Ele é, aleluia! Ele tudo pode. Lázaro estava com 4 dias, já estava decompondo, já estava fedendo. Para os homens, a Marta, que conhecia Jesus ali de perto, foi levado para um conhecimento mais profundo de quem ele era. Quando Jesus chega na aldeia e a Marta fica sabendo que Jesus está vindo, ela vai até os pés de Jesus e começa a falar: oh Senhor, se tu estivesse daqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta e fala: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Aí a Marta fala assim: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus olha e fala: você não entendeu, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí Jesus pede para levar onde tinha deixado Lázaro morto 4 dias, manda tirar a pedra e ele dá uma palavra. Ele ora, ele chora, chega na porta do túmulo e diz, brada com grande voz: Lázaro, sai para fora! Irmã, essa voz ecoou dentro do túmulo, no mundo dos mortos. Foi buscar o Lázaro lá do outro lado, irmão. 3 dias, então o pessoal dizia que a alma das pessoas ficava por ali, né? Mas no 4º dia, segundo a tradição, a alma já tinha até ido embora. Imagine o Lázaro lá no paraíso, imagine, eu pensando aqui, irmão, lá no seio de Abraão, de repente brada o nome dele lá: Lázaro, volta! Aí o Lázaro saindo: oh, tchau pessoal, preciso voltar. Pensei que tu que a fé vem pelo ouvir pela palavra, ou seja, a nossa exposição à palavra, pegar a palavra, se alimentar da palavra, permite, irmãos, que aquilo que essa palavra conecta, a palavra aqui na folha de papel não tem efeito na folha de papel, irmão, mas quando você pega essa palavra e compreende, seu espírito entra em sintonia com o mundo espiritual de Deus. Então a fé vem pela revelação que você recebe através da mensagem, a mensagem de Cristo. É por isso que o crente que quiser crescer em fé tem que se encher da palavra. Porque, irmão, não basta. É a única coisa. A fé só tem a ver com uma coisa: com a palavra de Deus. E bom, mais nada. Pedro fala: olha, essas pessoas que estão dizendo que Jesus não voltou até agora e que não vai voltar, essas pessoas ignoram que Deus, que pela palavra de Deus foram criados os mundos, e que Deus, pela mesma palavra, fez o mundo sucumbir no juízo de águas, e pela mesma palavra Ele vai tocar fogo em tudo
parar para meditar só no tudo podes, você vai passar 10 anos, 20 anos, a vida inteira, e você não vai chegar nem na ponta do primeiro metro do balde que pega água no poço do entendimento de quem Deus é. Porque uma das características dos tributos não comunicáveis da divindade é a infinitude. Sempre que você vai procurar e vai encontrar, vai procurar, vai encontrar, vai passar a eternidade conhecendo Deus e vai passar a eternidade conhecendo Deus. Glória a Deus. Porque Ele tudo. E chega na terceira parte da frase de Jó, que ele fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos, ou nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmão, a revelação que tem isso aqui, tem muitas, mas uma das revelações, imagine só, nós não somos a cereja do bolo da história. Nós não somos os protagonistas, os atores principais da história da humanidade. O ator principal da história é Deus e seu Filho Jesus Cristo. Nós somos convidados a participar dessa história, da revelação do Filho de Deus a uma espécie de seres que nós chamamos de humanos. E no qual, nessa manifestação, Deus resolveu o problema do universo através da revelação do seu Filho. Porque quando Jesus vem, Ele não resolve o problema do homem, Ele resolve o problema do homem, dos anjos, dos arcanjos, serafins, Ele coloca em ordem toda a existência. O apóstolo Paulo fala que em Cristo Deus fez convergir todo o universo. Então quando Jesus vem, Ele resolve não é só o problema da terra, do céu, de todos os caras. Nós temos ideia assim, de quem Jesus é de fato. Nós estamos conhecendo um pouquinho mais cada dia. Mas quando a gente entende que nós não somos os principais da história, somos convidados por Ele. Por isso que fala, nós somos chamados para sermos do reino do seu Filho amado. O Filho amado, Ele é o unigênito, Ele é o único da espécie. Jesus é o único Filho genuíno de Deus, que tem as características de Deus, que estando na forma de Deus, não achou que tivesse algum problema permanecer lá, mas não quis permanecer lá pelo propósito. Ele veio, se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e estando na forma de homem, Ele foi obediente até a morte de cruz. E depois que Ele morreu na cruz, a Bíblia fala que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, colocou o nome dele acima de todo e qualquer nome que se ouve, para que diante dele se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então o propósito, irmão, que Deus fez na criação, na queda, na redenção, no novo céu e nova terra, o projeto de Deus, ninguém vai frustrar. É um rio que está indo para lá. É um rio. E não adianta o homem querer entortar, atrapalhar, não vai conseguir frustrar. Deus fala uma coisa interessante através de Mardoqueu lá para Esther. Quando o povo de Israel estava prestes a ser morto por aquele Amã, por causa daquele decreto lá. E sabe o que aconteceu? Mardoqueu olhou e falou assim: olha a revelação que ele trouxe. Quem sabe, Esther, foi para esse dia que Deus te constituiu rainha. Quem sabe que a posição que você está ocupando seja justamente para prestar socorro nesse dia. Mas saiba, se você não se posicionar diante do rei a favor dos judeus, socorro de outra parte virá. Tipo assim, o plano de Deus vai continuar, mas você não vai ter participação nisso. Mardoqueu traz a minha ideia de, olha, se você, Esther, se posicionar ou não, Deus vai livrar o seu povo, porque Ele vai fazer o plano dele acontecer. Mas se você quiser participar desse projeto, pula para dentro! Deus nos convida a pular para dentro do projeto dele. Imagine você, o rio está passando aqui e nós temos a oportunidade de falar assim: não vou entrar na vontade de Deus, não. Não vou entrar. Fica aqui, irmão, veja o rio passar, Deus fazer tanta maravilha. Você tem a oportunidade de entrar no rio e ficar segurando na beira de uma árvore e falar: não vou me soltar nesse rio, não. Eu não vou me soltar. E não vai usufruir dessa beleza da construção eterna que Deus faz em todas as coisas. Você pode entrar no rio, pegar uma canoa e começar a remar contra. Eu vou contra a vontade de Deus, eu vou contra. Você também não vai usufruir do que Deus tem preparado. Mas se você entender e falar: uau, Deus tem um plano eterno e eu posso participar fazendo a sua vontade. Você pula no rio, mas vai Ezequiel 47, né?
que saía do trono de Deus, da banda do sul, ia em direção a leste, ao oriente, e aquele rio começava pequeno, saindo da borda, do sopé da porta do templo, e andava 500 metros ou 1000 côvados, e a água dava nos tornozelos, e aí mediu mais 1000, e de repente a água estava nos lombos, mais 1000, a água estava nos ombros, mais 1000. Era um grande rio, que só era possível atravessar a nado. Irmão, aquele rio purificador é uma tipificação da ação do Espírito Santo, da vontade divina. Se a gente ficar na borda, só molha os tornozelos, você vai sentir um pouco de refrigério. Mas se você entrar, não fica esperando o rio vir sobre você, que o rio não vai vir. É você que tem que entrar no rio. Se você pensar, Senhor, eu quero nadar nessa água, e eu quero que essa água aqui me conduza. Mas onde está esse rio? Esse rio está onde? Onde está a fonte dessa água? Mateus não, João 7,37, Jesus fala o seguinte: olha, se alguém tem sede, venha até mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Esse rio não está longe. O rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Lá no Salmo 46 também é relatado como o rio da vida. No Apocalipse não tipifica a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está dentro de você que creu em Jesus. Na prática, o que significa isso? Comece a ser guiado pelo Espírito Santo. Na prática, irmãos, vamos colocar o evangelho prático agora, tá? Chegou na sua casa, Deus, aprendi na campanha que tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Aí você vai assistir sua televisão. Você pega lá o controle, coloca no YouTube. Aí você pergunta ao Espírito Santo: o Senhor gostaria que eu assistisse? Glória a Deus. Aí você vai escolher um programa que vai ter uma coisa boa. Duvido que você vai assistir a porcaria do Espírito Santo. Aleluia. Sabe? A Bíblia fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Quando eu era adolescente, eu pensava que era dois olhos de fogo assim brilhando. Irmãos, os olhos que falam aqui, primeiro que não são olhos, senão nem serviria para quem não tem olhos, né? Aqui significa os olhos do entendimento. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, que ele estava orando para que Deus iluminasse os olhos do entendimento. Olhos do entendimento. Entendimento. O que o Senhor quer dizer aqui? Quer ser cheio de luz, quer dizer, quer ser cheio de Deus, quer ser cheio da vontade de Deus. Onde estão os seus olhos? E olhos aqui é entendimento, seu pensamento, sua atenção. Onde sua atenção estiver ligada, dali você receberá o seu alimento. Onde a sua atenção estiver conectada, dali você receberá o seu alimento. Se você se conectar com a sua atenção na palavra de Deus, ela vai te alimentar. Se você conectar a sua atenção numa série, e série não é novela, só que a gente mudou o nome, agora se chama série, mas é a mesma coisa. Série é um tipo de processo artístico aí que é pequenos fascículos que chamam a sua atenção, que trava todos os dias, tá? Então quem não assistia novela, assiste série. Não assiste novela, mas assiste série, está assistindo novela, tá? Presta atenção. Irmão, e então você vai pegar e conectar a sua mente na palavra de Deus. Como é que você faz? Tem tanto recurso hoje, né? Ai, mas eu não gosto de ler a Bíblia, né? Põe lá, Cid Moreira para ler para você. O Senhor é o meu pastor. Não tem problema, pode pôr a vozinha da menininha, do jovenzinho lendo para você. Mas se encha da palavra de Deus. Ah, se você se encher da palavra de Deus, a sua fé vai ter combustível. Lembro da minha esposa, estava passando por um processo de uma depressão, e ela falou o quê? Ela pegou um vício e lê a Bíblia. Ela ficava assim o tempo todo. Só lendo a Bíblia, né? A Bíblia. Deus libertou ela, tá? Só lendo a Bíblia. Aí minha filha um dia chegou, minha filha na época tinha, sei lá, 4 aninhos. Dor de ouvido, dor de ouvido. Minha esposa sem ânimo nenhum. Colocou a mão no ouvido dela assim. E por ela estar conectada com a palavra o dia inteiro, a noite inteira, em oração na palavra, ela nem falou. Quando ela tocou, Jesus curou, nunca mais tentou. Porque você está ligado em Jesus. Jesus ligado em você. Não é uma coisa assim, estou longe de Deus. Agora estou com Deus. Meu Deus, não me olha, Senhor do céu. Vamos terminar.
você tem a oportunidade hoje, nessa campanha, eu não vou ficar sossegado até eu entender se eu já entrei ou não no rio de Deus, da vontade de Deus. Aí eu deixo para finalizar aquilo que o apóstolo Paulo fala. Na linguagem de hoje seria mais ou menos assim: não seja tonto, conheça a vontade do Senhor. Na linguagem bíblica é: Não seja insensato, mas conhecei qual é a vontade do Senhor. irmão, e para você conhecer, voltamos em Romanos 12, eu finalizo aqui. Paulo fala: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo. Não é a sua alma, não é o seu intelecto, não é o seu sentimento, é seu corpo em sacrifício vivo. O que é sacrifício? Sacrifício é morto. Como é que sacrifício é vivo? Quer dizer que todo dia você vai ter que obrigar ele a ficar no altar. Aleluia. Deus. Deus. Pega a ovelha, prenda ela no altar. Se ela morrer, ela vai ficar aqui. Mas enquanto ela não morre, ela vai ficar esperneando para tentar sair. Todo dia você vai ter que matar a si mesmo, no sentido de fazer morrer seus desejos carnais, fazer morrer aquilo que desagrada a Deus. No final do dia vai fazer o fechamento: Senhor, o que eu fiz hoje que me desagradei? Ah, Senhor, tive um pensamento maligno, me perdoa, Senhor, deixa Deus te E aí você não se conforma. Você vê as pessoas mundanas fazendo um monte de coisa e fala: não me conformo, eu não aceito. Não precisa brigar com ninguém, briga com quem? Eu jamais vou andar vestido igual aquelas piriguetas que ficam mostrando o corpo. Eu jamais vou para a academia com aqueles homens bombados, com aquelas camisetinhas que só ficam uma coisinha assim para mostrar as musculaturas, tal. Eu jamais vou ficar vendo porcaria na internet. Eu jamais vou bater na minha esposa como os mundanos fazem. E começa a se conformar com isso. A Bíblia fala: amai o bem, apegai-vos ao bem, aborrecei o mal. Você tem que odiar mesmo o mal, irmão. Odeia o mal, senão você vai ficar certo. Fica aí, não fica nada. Sai em nome de Jesus, sai daqui. E o Senhor vai te fazer experimentar a vontade dele. Amém? Vamos, irmãos, para ficar em pé, vamos fazer uma rápida oração. Eu gostaria de perguntar se tem alguém enfermo, eu gostaria de receber oração, alguém com dores, alguém com enfermidade. Vem aqui na frente, Jesus está aqui, mas só vem se você quiser e se você crer que Jesus te cura, tá? Se você não quiser, não venha. Se você não acreditar, também não venha. Se você crê que Jesus te cura e quer receber a cura, pode vir aqui, você já pode ser curado até no caminho para chegar aqui, porque Ele é real. Ele é real. Tem alguém? Alguém com dor na coluna, com dor nos ombros, vem em nome de Jesus, dor no tornozelo, em nome do Senhor Jesus, vem. Vem cá. Louvado seja o nome do Senhor. Pensa, glória a Deus. Olha quanta gente crente aqui, oh aleluia, é bom demais crer em Deus, né? Que coisa linda. Então vamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus te agradecemos pela tua doce presença nesse lugar, pela verdade da sua palavra que é infalível. O Senhor é verdadeiro. Em nome de Jesus eu repreendo agora a enfermidade. Sai! Em nome de Jesus, dor, sai! Em nome de Jesus, articulações fiquem boas em nome de Jesus. Todo nervo ciático vai embora em nome de Jesus. Inflamação nos nervos sai em nome de Jesus. Artrite, artrose sai em nome de Jesus. Dor de cabeça, dor no ombro, enxaqueca sai em nome de Jesus. Dor no pé, tornozelo duro, sai em nome de Jesus. Quem recebeu a cura, faz agora aí que você não podia fazer, vai. Mexe, Jesus está aqui. Mexe a coluna. Primeiro que receber a cura, levanta a mão, mexe, vai, se mexe aí. Vê se melhorou sua dor. Vai, irmão, quem está travado aí já foi curado. Jesus está aqui. A senhora, irmão, está melhor já? Aí, ó.
Comece a fechar a partir de agora. Em nome de Jesus, Hernia. Vai desaparecendo em nome de Jesus. Toca aí, Hernia. Toca aí. Vê se melhorou a dor. Vai. Está melhorando a dor? A dor já parou. Jesus está aqui. Jesus, tira essa bolinha daqui, Senhor. Fecha esse peritônio. Fecha essa musculatura, Pai. Que a partir de agora comece a regredir. Em nome de Jesus. Mais alguém foi curado aqui, irmão? Como pessoas travadas. Cadê? Irmão, vamos exercitar a fé, irmão. Aí, o ombro aí, tá melhor? Mexe aí, irmão. Vai. Mexe o pescoço aí. O senhor foi tocado aí também? É mais sua, irmão. Jesus está curando aqui. Jesus é maravilhoso. Olha só. Mexe bem. Seja curado completamente em nome do Senhor Jesus. Pai, aos demais irmãos que estão aqui, que talvez tenham uma enfermidade não visível, não comprovável imediatamente, eu clamo que esse mesmo poder, este mesmo